Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero expressar minha gratidão por esse tempo que passei aqui com vocês, agradecer pela recepção, pelo carinho, pelo carisma, aos pastores da IPB, os pastores das igrejas batistas aqui, ao reverendo Emerson, pelas palestras, enfim, fomos muito abençoados estando entre os irmãos. O tema que vocês escolheram para eu falar hoje à noite aproxima-se muito do que o pastor Emerson também abordou aqui no início. Vocês escolheram o tema espiritualidade e teologia na tradição reformada. Então, a preocupação é mostrar que lugar ocupa a teologia na construção de uma espiritualidade e como se relaciona a doutrina e a prática, não é? O saber e o fazer. Que relação existe entre a verdadeira espiritualidade e a boa teologia? Então, há uma tendência de nós abraçarmos uma coisa rejeitando a outra. Às vezes achamos que nosso dever é sermos homens e mulheres muito espirituais e a doutrina mata, a letra mata, alguns dizem. Uma vez eu estava participando de um evento que era um evento sobre avivamento, era o tema, não é? E um dos líderes, eu tinha recebido o convite para ir nesse evento, e um dos líderes tomou a palavra e disse que aquele ambiente não era para que houvesse pregação do evangelho, nem doutrina, nem nada, mas mais buscar avivamento e oração. E ele disse, tem 3 coisas que têm prejudicado a igreja, matado a igreja. E segundo ele, era a discussão sobre política, a discussão sobre futebol e a doutrina. Então eu disse, misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui, não é? Esses conceitos às vezes habitam na nossa cabeça. A letra mata, né? Então a gente às vezes quer fugir da doutrina, da teologia em nome de uma espiritualidade. E às vezes nós desprezamos a espiritualidade, prática, a vida de oração, como foi falado aqui, em nome de busca de doutrina, de teologia, enfim. Uma coisa está ligada à outra, e o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, nós vamos estudar esse tema hoje à noite aqui com vocês. Teologia e espiritualidade na tradição reformada. E eu vou começar lendo um texto no livro de Jó, o capítulo de número 23, os versos de número 3 e 4. Uma pergunta muito importante que Jó faz, e devemos pensar como podemos responder essa pergunta, ou melhor, que resposta a espiritualidade reformada dá a essa pergunta do patriarca Jó. Jó capítulo 23, versos de número 3 e 4, diz a escritura: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração rápida. Graças te damos, Senhor, por esse tempo de comunhão juntos, e pedimos sobre nós a tua bênção nessa noite. Esclarece a nossa mente e nos ensina, Senhor, a tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quanto mais nós nos aprofundamos no conceito de espiritualidade na tradição bíblica, segundo o preceito bíblico, a tradição reformada, tanto mais nós percebemos que ele é absolutamente o contrário do que podemos encontrar no chamado moderno conceito de espiritualidade. Existe um moderno conceito de espiritualidade, e muitas vezes ele é tão distante da Bíblia como o dia é distante da noite. Eu estou cada vez mais convencido do que nós estamos experimentando dias de profunda confusão experimental e doutrinária no evangelicalismo brasileiro. Boa parte do movimento evangélico no Brasil segue anunciando um evangelho, como nós temos visto, totalmente alheio às escrituras sagradas. E se nós nos esforçarmos para entender esse tipo de pregação e o tipo de mensagem desse movimento, na proporção que nós tentarmos
e eu acredito talvez sem sucesso, compreender a natureza disso, inevitavelmente nós ficamos perguntando que tipo de evangelho é esse que nós estamos vendo. Que evangelho é esse que não reaviva a consciência, quebranta o coração, mas que endurece a ambos? Que evangelho é esse que não encoraja o compromisso da fé, mas reforça o desinteresse que é próprio da incredulidade? Que evangelho é esse que deixa de promover a humildade e o quebrantamento para nutrir o orgulho e a soberba? Que não produz vida piedosa, mas cria uma desleixada e irreverente familiaridade com o sagrado? Então, outro dia um crente dizia a mim que, pastor, eu participei de um evento sobre como buscar a Deus, e o pregador disse, coloque Deus na parede, agora bata na cara dele e diga o que você quer. É uma familiaridade profana com o Deus Todo-Poderoso, esse tipo de espiritualidade que está sendo produzido em muitos contextos. Que evangelho é esse que arranca de Deus a glória para entregá-la aos homens? Quando o Todo-Poderoso disse, a minha glória eu não reparto com ninguém. Apesar de muitos estarem desejando afirmar possuir verdadeira piedade, serem cheios do Espírito Santo, parece que nós vemos poucos sinais dessa graça divina na vida de muitos cristãos modernos. A espiritualidade contemporânea ela é por demais fragilizada, superficial, em alguns momentos quase que eu disse diabólica. A espiritualidade de boa parte desse chamado movimento evangélico no nosso país é fruto de um protestantismo que está completamente descaracterizado, que pode medir milhares e milhares de comprimentos de largura sem possuir um único centímetro de profundidade. É uma espiritualidade vazia, rasa, e que não suporta os tempos de provação, de tribulação e de sofrimento. Mas é nesse contexto que a pergunta de Jó torna-se importante para nós. Jó, no meio da sua aflição, no meio de sua perturbação, e com tantos questionamentos sendo enviados para ele por seus amigos, ele pergunta, ele pensa e esboça esse desejo: se eu soubesse onde eu poderia achar, se eu soubesse onde eu encontrar o Senhor, eu iria conversar com Ele, iria expor o meu argumento, encher a minha boca de argumento, apresentar a minha defesa sobre a minha causa. Onde é que Ele está? Onde é que eu posso achá-lo? Onde eu vou encontrá-lo? Como posso aproximar-me dEle? A grande questão que deve ser levantada hoje para a gente é essa também. Onde é que a gente encontra o Todo-Poderoso? Onde nós vamos encontrar o Senhor? Onde podemos encontrá-lo? Essa é a profunda ânsia de Jó, a sua maior preocupação, e essa é a grande busca e a suprema tarefa da verdadeira teologia. A verdadeira teologia deve nos conduzir para responder essa pergunta: onde nós podemos encontrar o Todo-Poderoso? Essa também é a minha pergunta ao moderno conceito de espiritualidade no evangelicalismo brasileiro. Qual será a resposta que nós obteremos? Para onde vai nos conduzir? Onde nós podemos encontrar o amado da nossa alma, o Todo-Poderoso? Por acaso será na pregação que manipula os auditórios, que eleva a temperatura emotiva dos cultos, mas não cria enraizamentos de princípios que sejam bíblicos na alma desses crentes? Será que vamos encontrá-lo numa experiência de êxtase que gera um falso júbilo, mas que não se preocupa em fornecer ferramentas para criar convicções espirituais que sejam realmente escriturísticas? É aí que nós vamos encontrá-lo? Onde é que nós podemos encontrar Deus, o Todo-Poderoso? Será que vamos encontrá-lo nos gigantescos impérios religiosos que são abalados por qualquer tipo de vento de doutrina? Não. Certamente não são por esses caminhos que nós vamos encontrar o Todo-Poderoso. Na verdade, a moderna espiritualidade evangélica é marcada por um paradoxo muito grande. As pessoas fazem muito, mas estão esvaziadas. É um ativismo sem precedente, incompatível, e ao mesmo tempo um vazio espiritual gigantesco. E talvez esse ritmo de fazer muita coisa, estar envolvido com muita coisa, seja exatamente para nos fazer esquecer que existe um vazio lá. Um dia a gente para e diz: eu faço tudo isso por quê mesmo? Para quê mesmo? Qual é o propósito? Isso me serve de quê? Mas
Para a espiritualidade bíblica, para a espiritualidade reformada, como nós respondemos à pergunta, onde nós podemos encontrar a Deus? Como podemos desfrutar de uma genuína experiência com Ele, uma verdadeira experiência com Ele? Há somente um caminho. E segundo o princípio bíblico eu devo esperar pelo próprio Deus. Somente Deus pode falar com legitimidade acerca de si mesmo. E nós só podemos ter qualquer tipo de discurso verdadeiro sobre Deus na proporção que nós ouvirmos o que Ele tem a dizer acerca de si mesmo. E Ele fez isso em sua palavra. Só Deus pode falar de si mesmo de maneira inequívoca, sem erros. E Ele fez isso quando nos entregou a sua mensagem, quando nos entregou a sua revelação escrita. Então, se de fato nós queremos conhecer Deus, encontrá-lo, saber quem Ele é e o que Ele exige de nós, e como nutrir um verdadeiro estado de comunhão com Ele e uma espiritualidade que possa encontrar-se de fato com Ele, nós precisamos ir para a fonte, que é exatamente a palavra sagrada. Por isso, para a espiritualidade reformada, a primeira coisa que nós devemos entender é que a doutrina ocupa um lugar fundamental. Não existe na tradição reformada e bíblica, e para mim uma coisa é outra, é um sinônimo, né? Uma coisa por outra. Então, quando eu falar espiritualidade bíblica ou reformada, na minha cabeça está a mesma coisa, vocês devem atentar para isso. Então, para a espiritualidade bíblica, para a espiritualidade reformada, não é possível desenvolver verdadeira piedade, verdadeira espiritualidade, se não houver doutrina na cabeça e no coração. Uma espiritualidade esvaziada de doutrina será mero misticismo, que nos conduzirá a vários erros, distorções e perigos graves. Muitas vezes as pessoas afastadas da doutrina, elas têm vários tipos de experiências e apegam-se a essas experiências e não querem soltá-la. E se você diz, mas repare mesmo, a Escritura Sagrada, ela não ensina isso não. A experiência é pessoal, nós dizemos, né? Como que nós temos um apego maior à experiência do que a palavra de Deus. Então, para nos livrar desses erros, eu quero dizer logo de cara, eu vou falar sobre isso, mas quero dizer logo que a tradição reformada nunca foi contrária à experiência. Nunca. A tradição reformada não tem medo de experiência. Os reformadores foram homens que desfrutaram profundas experiências. Os puritanos experimentaram coisas grandiosas, eram homens de oração, gigantes de joelhos, e portanto experimentaram grandes coisas da parte de Deus. Os grandes avivamentos, eles ocorrem no seio de comunidades reformadas. Às vezes, quando a gente fala em avivamento, a gente tem muita confusão na cabeça, porque a gente associa muitas vezes avivamento ao movimento pentecostal. Ora, o movimento pentecostal é uma realidade do século XX. Os movimentos de reforma começam desde o século XVI. Os movimentos de avivamentos começam desde o século XVI. Então, os avivamentos e as grandes experiências espirituais não são estranhos à tradição reformada e à espiritualidade reformada, e nós precisamos compreender isso. Portanto, não temos medo da experiência. Agora, a experiência tem que estar no seu devido lugar. Porque nós podemos experimentar diversos tipos de experiência. A experiência pode ser bíblica, a experiência pode ser meramente humana, psicológica, da minha psique, a experiência pode ser diabólica. Como é que eu vou saber de que natureza ela é? Portanto, nós vamos atentar para alguns princípios que podem nos ajudar na nossa caminhada e nas experiências que nós poderemos desfrutar com o Senhor. E a primeira coisa a entender é que existe de fundamental importância que a doutrina esteja presente em nossa espiritualidade, se nós vamos desenvolver experiências profundas com o Senhor. A reforma, ela pode ser descrita como um grande avivamento que resgatou o cristianismo doutrinário. Alguns têm abandonado essa herança, abandonado esse legado, mas vamos lembrar que as maiores dificuldades do povo de Deus na história são frutos da ausência do saber doutrinário. Quando há ausência de doutrina, a igreja abre uma porta para vários tipos de prejuízos. O cristianismo medieval é uma prova disso. Eu quero que vocês pensem comigo que a crise do cristianismo medieval não era uma crise de fé, era uma crise de Bíblia.
O povo do período medieval tinha fé para crer que, olha bem, esse frasquinho de leite aqui ainda é do leite de Maria, o que sobrou do Salvador. E as pessoas apegavam-se àquilo. Veja bem, esse prego aqui, ele realmente estava na cruz de Cristo. Então nós tiramos, e ele é uma relíquia, e você só olhar para ele, você vai tirar muitos anos do purgatório. E veja bem, esse cabelo aqui era o cabelo de João Batista, que nós realmente preservamos durante todos esses anos. E as pessoas criam em todas essas coisas. O problema não era fé. A crise não era uma crise de fé. Havia muita fé ali. A crise era uma crise de Bíblia. Era uma crise doutrinária. Por isso, eu e você que nos chamamos crentes, precisamos entender que a fé desprovida de doutrina não é fé salvadora em hipótese alguma. Ela pode ser uma outra experiência da alma humana, mas não é aquela fé salvadora descrita nas Escrituras. Porque a fé salvadora, ela está apegada a um conjunto de verdades que salvarão a nossa alma. Um conjunto de verdades que proporcionam salvação para nós. E portanto, fé desprovida de doutrina não pode ser, em hipótese alguma, aquela fé salvadora descrita na Escritura Sagrada. O que falta ao moderno conceito de espiritualidade é foco, precisão e raiz. Foco em Cristo, precisão nas Escrituras e raiz de uma tradição que seja saudável, sadia. O cristão é alguém que, por definição e necessariamente, crê em certas coisas. E você não pode ser um cristão sem crer em certas coisas que lhe sejam essenciais. E se você crê nessas coisas, você é um cristão. Verdades acerca de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da Trindade Santa. Não é possível ser cristão sem crer nessas coisas. Portanto, a fé verdadeira é doutrinária. Você não precisa saber de tudo da teologia, mas existe um mínimo irredutível do que significa ser cristão. Credos como o credo apostólico resume bem isso. Então, não é possível possuir fé bíblica sem que essa fé seja acompanhada de compreensão, de assentimento, de crença, de apego a certas verdades que nos são legadas pelo Evangelho. Portanto, para a tradição reformada, a boa espiritualidade está relacionada à doutrina. Não há espiritualidade sadia para o cristianismo reformado separado de doutrina. Isso é um equívoco, é uma cilada. Segunda coisa, é preciso que nós entendamos a importância do sentimento na espiritualidade reformada. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. As afeições, as nossas sensações, as nossas afeições, elas também ocupam um importante lugar na espiritualidade bíblica. Não há espaço para uma ortodoxia que seja fria, estéril, na espiritualidade escriturística. Ser reformado não é ser uma pedra de gelo, pelo amor de Deus. Se nós nunca sentimos nada com relação à nossa fé, tem alguma coisa errada. O Evangelho é uma boa nova poderosa. Quando Cristo conversou com os discípulos no caminho de Emaús, eles dizem que o coração ardia, ou não? Porventura, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Então, as afeições, elas ocupam um lugar importante na espiritualidade reformada, porque a redenção não alcança apenas o meu cérebro, mas a toda a minha estrutura. O Evangelho, ele tem efeitos holísticos. O Evangelho alcança toda a minha estrutura, o meu coração, o meu intelecto, as minhas emoções, as minhas sensações. Todo o homem, todo o meu ser é afetado pelo Evangelho, e não apenas uma parte de mim, não apenas o meu cérebro, ou não apenas as minhas emoções. Não. Então, na realidade, se nós nunca sentimos nada com relação à nossa fé, alguma coisa de errado tem ali. Existe um elemento de encanto, de amor, de louvor na fé cristã, e isso muitas vezes arrebata o nosso coração. Às vezes ouvimos a palavra do Evangelho, a mensagem poderosa do que Cristo fez por nós, e isso nos afeta, isso nos toma e nos leva ao culto, à devoção, à adoração. E isso tem que acontecer. Isso mexe com toda a nossa estrutura. A fé reformada, em hipótese alguma, despreza as emoções. Contudo, a fé reformada coloca as emoções em seu devido lugar.
primeiro vem a doutrina, primeiro vem a instrução, primeiro eu sou nutrido em minha mente, depois vêm as emoções como resultado da compreensão doutrinária. Ora, a ordem é essa: os discípulos no caminho de Emaús disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? Então primeiro o Senhor falou à mente, ao cérebro daqueles discípulos, e isso afetou o seu coração, e essa é a ordem: primeiro vem a doutrina, depois vêm as emoções como resultado da minha compreensão do que Cristo fez por mim. Então, e para um movimento religioso, seja lá o que for, e dizer que você sentiu muito, rapaz, o culto foi uma bênção, foi mesmo, foi o que a pregação, eu não sei, mas foi uma bênção, eu senti, o que, não sei, mas eu senti. Não, isso não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo. Mas pastor, deixe de ser ruim. Eu estou alertando você, porque esse tipo de fenômeno pode acontecer em muitas áreas. Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui a você. Alguém aqui que não sabe inglês e em algum momento da sua vida ouviu uma música antiga que lhe traz alguma lembrança em inglês e começa a dar aquela angústia e você quer chorar, aquela sensação assim, não entendo uma praga, não entendo uma palavra, mas mexeu com você, não? Está chorando porque eu não sei, mas esse negócio mexe comigo. Isso não tem nada de espiritual ali. Nós somos seres sensitivos, né? Ou às vezes não precisa ter palavra nenhuma, você já tem, sabe aquela música em tom menor, o cabo começa a dedilar, começa a dar uma angústia em você, e você não sabe por quê. Misericórdia, esse negócio, ou uma música tão triste, né? Então, isso são coisas que mexem com as nossas emoções, e necessariamente não estão comunicando nada ao nosso cérebro. Por que às vezes a gente gosta de certas músicas, a gente canta certas músicas no meio evangélico, né? Que se você for parar para prestar atenção no que você está dizendo, você para de cantar, mas a melodia é tão boa, eu gosto tanto, essa música é tão boa. Eu era pastor em Recife, e tinha uma música que o pessoal cantava, que ela era mais ou menos assim. Veja como era a música: tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, eu sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas. Só isso, uns 15 minutos cantando só isso, imagine. Aí, assim eu dizendo a vocês, faz sentido nenhum, mas se você ouvir a melodia, você fica lá, ó, cantando, para lá e para cá, o negócio, e vai, e repete, e o mantra, e significa o quê? Nada. Nada. Por quê? Eu não estou sendo nutrido na minha cabeça. Então, primeiro vem a doutrina, a ordem bíblica, a ordem na espiritualidade reformada é essa. Primeiro vem a doutrina, eu sou instruído. E quando eu entendo a grandeza do que o meu Redentor realizou por mim, em meu favor, aí o meu coração pega fogo, aí realmente a chama está no meu coração, e eu rendo graças a Deus, e sou tocado em toda a minha estrutura por causa disso. A espiritualidade reformada, ela não nega as emoções, ela destaca a importância das emoções, das sensações, só que essas coisas devem estar em seu devido lugar. Primeiro doutrina, depois as emoções. O emocionalismo, ele é fomentado, ele é superficial e ele é manipulável. Os emocionalistas, eles querem sentimentos sem se importar com o que vai gerá-los. Contudo, o cristão jamais deve ser governado por esse tipo de coisa. A teologia reformada, ela promove a espiritualidade da mente para o coração, uma espiritualidade para a mente e para o coração, para a alma. Não há espaço dentro dela para viagens esotéricas e experiências de êxtase sem qualquer conteúdo bíblico. Isso vai gerar prejuízos incalculáveis,
Por outro lado, também a espiritualidade reformada não chama ninguém para se relacionar com o cristianismo como se a fé cristã fosse algo puramente racional ou filosófico. Não é. Não é só isso. Como disse, os discípulos de Emaús, eles são uma demonstração de como o Evangelho quer alcançar todas as nossas estruturas. E por isso nós precisamos ter cuidado. O Evangelho não é uma doutrina de língua, senão de vida. Portanto, tem que afetar a minha consciência e a minha prática. Calvino disse: não pode ser assimilado somente por meio da razão e da memória, senão que chega a compreender-se de forma total quando ele possui toda a alma e penetra no íntimo, no recesso do coração. Os cristãos deveriam detestar aqueles que têm o Evangelho em seus lábios, porém o mantêm longe de seus corações. Assim, esse Evangelho poderoso da graça de Deus tem que entrar na minha cabeça e tem também que descer para o meu coração e governar as minhas ações a partir daí. Para Calvino, o conhecimento de Deus não está posto em fria especulação, mas traz consigo necessariamente culto, a adoração. Portanto, se o conhecimento de Deus nos conduz ao culto, não podemos deixar de adorá-lo quando nós estamos dedicados aos nossos estudos. Por isso, não pode haver separação entre teologia e oração, teologia e vida prática. Não existe esse negócio de, fulano é homem de oração, fulano é homem de doutrina. Não tem que existir isso, não. Uma coisa está ligada à outra. Se você se dedicar ao estudo da doutrina, ao estudo da teologia, isso deve levar você ao culto. Meu Deus, que Deus glorioso, que Deus majestoso, foi isso que Ele fez por mim, Ele me alcançou dessa forma. Quem aqui não sabe nada acerca disso? Ora, na Bíblia é assim. Paulo fazia isso com frequência. Se familiarize com as cartas de Paulo, você vai perceber que a primeira parte de cada carta é uma abordagem doutrinária e a segunda parte é uma aplicação prática. Pegue, por exemplo, os Romanos. Paulo começa o capítulo 1 falando sobre o Evangelho de Deus e falando sobre como esse Evangelho está desde o Antigo Testamento, não somente no Novo, está no Antigo Testamento como promessa, no Novo como cumprimento, e ele diz que os homens são indesculpáveis diante desse Evangelho, não importa se são judeus ou gentios, todos estão encerrados debaixo da mesma condenação. No capítulo 1 e 2, no capítulo 3 ele vai dizer que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e a saída para isso é a justificação pela fé, que ele vai desenvolver nos capítulos 4 e 5, e no capítulo 6 ele vai mostrar como é a vida daquele que foi justificado pela fé. Ele enfrenta muitos desafios, muitos problemas, mas ele precisa viver a santidade, a piedade, porque ele morreu e ressuscitou com Cristo. O capítulo 7 vai mostrar como é difícil isso. Há de fato uma luta, uma guerra para desenvolver a vida de santificação. Mas no capítulo 8, apesar das minhas crises, das minhas quedas, dos meus erros, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, e ele vai mostrar a obra do Espírito Santo na vida do regenerado, como o Espírito Santo opera nele e como ele está seguro nas mãos do Senhor. No capítulo 9, 10 e 11 ele vai fazer uma grande abordagem sobre a soberania de Deus, a eleição, o lugar do povo de Israel no plano do Senhor, no propósito do Senhor. Então, quando ele vai narrando todos esses atos, ele para no capítulo 11, verso número 36 e diz: profundidade tanto da riqueza como da sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem jamais prescrutou esses caminhos de Deus? Quem jamais conheceu a sua mente? Quem primeiro deu a Ele para que possa receber em troca? Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Porém, se você não sabe nada disso, então isso é um indicativo ruim. Não é possível nós compreendermos os grandes atos da redenção e não nos prostrarmos em culto e adoração ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso. Por isso, devemos lembrar que há espaço sim para as nossas emoções na espiritualidade reformada. A terceira coisa a ser dita é a importância da experiência na espiritualidade reformada. Como eu disse,
cristãos de tradição reformada não têm medo de experiência, não. Mas eles precisam saber exatamente como se portar. Na dimensão experimental da espiritualidade bíblica, como eu disse, como nós vimos, a doutrina ocupa um papel essencial. O verdadeiro cristianismo bíblico, ele é experimental. A espiritualidade reformada chama o homem não apenas para viver em retidão, para ter uma vida moralmente ilibada, mas chama ele para experimentar pessoalmente o amor de Deus. Não somente para falar desse amor, mas para experimentar. São duas coisas diferentes. Uma coisa é conhecer por informação, outra coisa é conhecer por experiência. Eu posso estar comendo uma maçã aqui, ou chupando uma laranja, e eu digo a vocês, como essa laranja é doce. Então você aprende que essa laranja é doce, e você acredita nisso. Olha, essa safra de laranja, ela é muito doce. Essa aqui mesmo que eu estou experimentando é doce demais, e você sai entendendo, compreendendo que essa safra em específico é uma safra muito doce. Você aprendeu isso intelectualmente. Mas se você provar a laranja, o conhecimento que você adquire é de um outro nível. Então, não somos chamados apenas para sermos nutridos com o Evangelho, mas somos chamados para experimentar o Evangelho. Não basta dizer, Jesus é meu Salvador. É preciso experimentá-lo como o meu Salvador. Ele não é só um Salvador, Ele é o meu Salvador. E eu preciso, certo, que eu experimentei isso. E é um tipo de espiritualidade que não teme a genuína experiência. Como disse, é preciso ter doutrina, senão nós vamos ter problemas. Por exemplo, no século XVIII havia um famoso evangelista, George Whitefield. Ele estava pregando a mensagem, e ele estava debaixo da influência de um poderoso avivamento, e ele estava pregando a mensagem sobre a ira de Deus, e falando sobre como os homens são pecadores e afrontam a Deus. E ele falou de uma maneira tão poderosa. Havia um sujeito ouvindo aquela mensagem, e ele disse, eu sou esse tudo aí, eu sou um pecador indigno, um pecador miserável. Pegou a garrafa, partiu no chão, quebrou, pegou o gargalho, meteu no pescoço, rodou e caiu no chão lá, e morreu. Essa experiência que esse homem teve, essa sensação de que realmente aquilo é uma experiência que vem de onde? É de Deus? É do homem? É do diabo? De onde vem? Não é de Deus? Então, mas era a palavra de Deus que estava sendo pregada? E o homem não pode ser levado a essa convicção profunda de pecado? Ou era só uma experiência da cabeça dele? Ou como posso saber se era de Deus ou não? Que diz a Escritura sobre isso? Lembra-se de Corinto? O apóstolo Paulo disse que a tristeza segundo o mundo leva à morte, não é assim? Mas a tristeza produzida por Deus gera arrependimento para a vida. Isso quer dizer que se fosse uma obra do Espírito Santo ali, aquele homem seria levado ao quebrantamento, ao arrependimento, para receber vida. Mas eu sei disso porque a Escritura Sagrada ensina. Então perceba como, se nós não formos guiados pela Escritura, nós não vamos saber que tipo de experiência é essa ou aquela que nós estamos tendo, e vamos nos envolver com coisas que são contrárias às Escrituras Sagradas. E para evitar isso, nós devemos manter a nossa caminhada perto da palavra de Deus. É por isso que, para a espiritualidade reformada, as Escrituras Sagradas, elas ocupam um papel chave. Não existe espiritualidade saudável à luz da tradição reformada se não for com a Bíblia aberta, como falou o pastor aqui, conduzindo, repreendendo os nossos corações, corrigindo-nos. Eu lembro que no século XVI, Calvino escrevia as Institutas para instruir o povo com relação ao caminho da piedade. Havia um grupo da ala radical chamado Anabatistas,
na Reforma do século XVI. Eles tinham ideias estranhas, como por exemplo, eles diziam não precisavam da Bíblia porque eles recebiam a mensagem quentinha do céu. Então eles ouviam diretamente de Deus e portanto a letra mata. Eles não precisavam de estudar a Bíblia não, porque eles recebiam direto da parte de Deus. E eles tinham vários posicionamentos radicais. Por exemplo, a Escritura diz que se você não for uma criança, de um coração como de uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Então eles pegavam bonecos, ficavam brincando na rua para ser igual uma criança. Então eles tinham vários, assim, havia um desprezo pela Escritura. Depois, Menon Simons ajudou muito esse movimento e ele conseguiu orientar muitos a partir da Escritura. Mas antes disso, esses movimentos causaram muitos prejuízos onde a reforma estava sendo estabelecida. E a igreja romana se aproveitava daquilo para apontar a reforma e dizer os erros que iriam levá-la. E um dia então, enquanto eles desprezavam as Escrituras, Calvino faz uma pergunta. Ele pergunta, que tipo de espírito, qual é o espírito que está atuando em vocês? Então aqueles líderes, eles dizem, é claro que é o Espírito Santo de Deus. Aí Calvino diz assim, não é estranho que Deus, ele tenha enviado o seu Espírito Santo sobre homens como Paulo, como Pedro, como Davi, como Isaías, como Jeremias, como Amós e tantos outros, para produzir a Escritura Sagrada e entregar a sua igreja, e depois tenha entrado em vocês para desprezar aquilo que ele havia produzido. Que quebrada, não é? Então ele disse, não é o Espírito de Deus que está agindo em vocês, porque não é possível que o Espírito de Deus se associe a qualquer ato de desprezo pela palavra de Deus. Então, qualquer tipo de suposta espiritualidade que despreze o ensino da Escritura, não pode, por definição, ser obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não participaria de qualquer movimento e atuação que levasse alguém a desprezar a palavra que ele inspirou, que ele revelou, que ele chancelou. Então, para a espiritualidade reformada, a Bíblia ocupa um papel fundamental, é base. A reforma bradou sobre isso, discutindo a autoridade das Escrituras Sagradas. E nós somos com frequência chamados para retornar a isso. Nunca nós podemos nos envolver com um tipo de espiritualidade que nos dê o menor sinal de que nós estamos desprezando a Escritura. Aqui eu vou citar um texto confessional em comum, tanto a Declaração de Fé de Savoy como a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, ambas as confissões, Confissão Congregacional e Confissão Presbiteriana, afirmam a mesma coisa sobre a Palavra de Deus, especialmente no capítulo 1, no primeiro capítulo e a seção número 6. Veja o que diz as nossas respectivas confissões. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas indispensáveis para a sua glória, para a salvação do homem, para a fé e para a vida do ser humano, ou está expressamente registrado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, a qual nada, em tempo algum, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. A palavra de Deus, ela é suficiente para guiar a nossa vida espiritual, e não existe vida espiritual genuína à luz dos olhos de Deus se estiver desassociada da palavra sagrada. E hoje, nem eu, nem vocês, nenhum de nós temos desculpa para não sermos versados na Escritura. Pastor, eu não sei ler. Você sabe ouvir? Você tem a Bíblia em áudio e você pode ouvi-la com frequência, você pode se familiarizar com ela. O nosso século está saturado das Escrituras. Você tem a Bíblia em várias versões, a Bíblia para o pastor, a Bíblia para o crente, a Bíblia para o menino, a Bíblia para a menina, a Bíblia do teen, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, Bíblia para tudo. Nunca uma geração teve tanto acesso à Bíblia e teve tanto desprezo por ela. Deus certamente nos cobrará o que nós estamos fazendo com a sua palavra. Dessa maneira, o cristão de convicção reformada, ele vive sobre a convicção de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro. Eles são mais desejáveis do que o ouro depurado. Eles são mais doces do que o mel. São mais especiais do que o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta ao teu servo, e em guardá-los a grande recompensa. É assim que nós temos a Escritura em conta no nosso coração? Nossa espiritualidade sabe o que é isso? Eu quero encerrar a minha fala aqui advertindo os irmãos sobre uma coisa. Escute bem o que vou lhe dizer. O papel do Espírito Santo não é produzir novas revelações hoje para nós. Esse não é o papel do Espírito Santo. Não à luz da Escritura, não à luz do que Jesus disse em capítulos 14, 15 e 16 de João, do Evangelho de João. O papel do Espírito Santo não é produzir novas revelações. O papel do Espírito Santo é iluminar a nossa mente e o nosso coração para compreender a grande revelação de Deus em Cristo, registrada nas Escrituras Sagradas. Esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo não é fazer um grande movimento em torno de si mesmo, não realizar um grande movimento em torno de si, de dons e coisas dessa natureza. O papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Quem disse isso foi Jesus. Quando Ele vier, Ele me glorificará, porque Ele falará tudo a meu respeito. O papel do Espírito Santo é esclarecer a nossa mente sobre Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez por nós, sobre a sua obra e a sua pessoa bendita. Portanto, isso é o que o Espírito Santo faz quando está no meio de uma igreja. Quando o Espírito Santo acrescentou aqueles 3.000, Ele fez isso iluminando a mente daqueles homens e mulheres com aquele sermão de Pedro, que mostrava como Cristo é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele tem um prazer muito grande em iluminar a mente de pecadores para compreender o Cristo. Por isso a igreja precisa pregar Cristo e esse crucificado. E a cada vez que ela fizer isso, o poder do Espírito Santo vai atuar no coração dos pecadores, na mente dos pecadores, e vai abençoar a sua igreja com a sua presença gloriosa. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós queremos render graças ao Teu nome por essa noite, e render graças por essa conferência, pelos temas que foram tratados aqui. Senhor, nós somos tão fracos e temos a tendência de nos afastar do Teu Evangelho, da Tua Palavra. São tantas coisas nesse mundo hoje que nos seduzem. O falso Evangelho se multiplica, Senhor, e muitas vezes nós nos angustiamos. Igrejas, ministros importam-se mais com os números do que com a essência do Evangelho. Ó Senhor, protege-nos disso. Tenha misericórdia de nós. Abençoe os nossos pastores aqui e os membros das igrejas, os irmãos e as irmãs. Faça de nós homens e mulheres fiéis a Ti, que amam a voz de Jesus por meio da Tua palavra. Enche o nosso coração de desejo de ouvir mais acerca do nosso noivo, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Não nos permita trocar esse glorioso Evangelho por qualquer outra coisa que não produzirá salvação para a nossa alma. Reveste-nos de uma espiritualidade profunda, sadia, bíblica. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Concede-nos de Tua unção, Senhor. Usa, Senhor, eventos como esse aqui para abençoar nossas igrejas, nossos irmãos. Que o Teu nome seja glorificado e que Cristo seja exposto, Senhor, em nosso meio. Nós Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.